Continuando ainda com a série Eventos Finais, ouça agora a terceira parte do tema O Fim das Provações. A série Eventos Finais da Profecia Bíblica é uma série de 7 temas, 7 tópicos. Nós já estudamos então 2 tópicos, que foi os sinais do fim e um mundo polarizado. E nós estamos agora praticamente concluindo o tópico número 3, que tem como título O Fim das Provações. Semana passada, nós vimos ali que um anjo ali de Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, ele começa a derramar a taça da ira de Deus sobre aqueles que estão portando a marca da besta. Vamos só dar uma recapitulada rapidamente nesse texto que nós lemos? Apocalipse 16, dos versos 1 a 2, nós vimos o seguinte: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, o que acontece? Nós vimos, então, aqui, que em meio às tribulações dos últimos dias, nós vimos, então, que em meio a essas tribulações, a esperança de que coisas melhorem desaparece à medida que as 7 últimas pragas do Apocalipse começam a cair sobre o mundo em rápida sucessão, ou seja, uma atrás da outra. A gente inclusive pode ler ali Apocalipse capítulo 15, versículo 1, vamos novamente recapitular esse texto. Apocalipse 15, versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Então esses são os mais terríveis flagelos experimentados pelo homem na história do mundo. Será realmente um grande tempo de angústia. Será realmente um grande tempo de tribulação. A primeira praga, então, como nós vimos, ela é uma ferida muito dolorosa, ela é horrível, ela irrompe, causa sofrimento grande aos perdidos, àqueles que estão portando a marca da besta. Em seguida, mais 6 pragas devastadoras surgem, e as águas em nossos mares e rios se transformam em sangue. Ao sol é dado, por exemplo, o poder de queimar os homens com calor intenso. E como existe então uma sucessão de pragas, o que vai acontecendo? O terror começa a reinar sobre os povos do mundo. O mundo começa a entrar então em uma convulsão, podemos dizer assim. O mundo começa a entrar em um grande conflito. E isso vai se estendendo, isso vai piorando à medida em que as pragas vão sendo derramadas. Então, durante este período, alguns dos salvos, aqueles que se recusaram a adorar a besta ou a sua imagem, encontram abrigos em locais isolados e remotos. Nós vimos isso, estamos recapitulando. E ali eles são protegidos, eles são sustentados por Deus, assim como Deus sustentou a Israel em momentos de crise, assim como Deus sustentou Elias através de um corvo que levava alimento a ele, assim como Deus fez que maná caísse do céu para o povo de Israel, ele começa então a operar os mesmos milagres neste momento, diante do seu povo. Isso vai acontecer e nós vamos ver esses milagres acontecerem novamente. Então eles são sustentados por Deus, anjos enviados por parte de Deus os sustentam. E outros são jogados em solitários, alguns serão presos, alguns serão perseguidos, alguns antes do fechamento da porta da graça, né? Porque haverá um momento em que a porta da misericórdia será fechada para sempre. Se a gente ler, por exemplo, Lucas capítulo 17, ali é um paralelismo entre o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Você nota ali um paralelismo claro. Quando a porta da arca se fechou para o povo antediluviano, a graça acabou para eles para sempre. E Noé e a sua família se salvaram. Apenas Noé e a sua família, não é dentro da arca. A mesma coisa ocorrerá nos últimos dias, obviamente que dentro de um outro contexto de coisas que irão acontecer, mas que também a porta da graça estará fechada para sempre. Em breve, todos os casos estarão decididos, ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então, isso acontece. Mas antes do fechamento da porta da graça, como nós comentamos, algumas pessoas morrerão. Algumas pessoas serão mártires. Deus permitirá que antes da porta da graça ser fechada, esses mártires sejam testemunhas vivas e através dos seus testemunhos, pessoas na hora 1/10 venham também para Jesus e para a verdade e façam parte do remanescente de Deus que estará vivendo na última geração antes da volta de Cristo. Porque haverá dois grupos. De um lado, o remanescente.
os que guardam os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, Apocalipse 14, versículo 12, recebem o selo de Deus, Apocalipse capítulo 7 fala sobre isso, sobre o selo de Deus, Apocalipse 14 fala sobre isso também, e a Bíblia também apresenta a marca da besta. Depois nós vamos fazer um estudo comparando o selo de Deus com a questão da marca da besta, mais detalhadamente. Então é assim que vai acontecer, 2 grupos. Os fiéis de Deus, então, são protegidos com as pragas. Vamos entender essa questão aqui, ó. Os fiéis de Deus são protegidos contra, melhor dizendo, contra as pragas. Da mesma forma que o povo de Israel foi preservado em meio às pragas do Egito. Aqui é um ponto interessante. Eu fico muito preocupado quando eu vejo essa teologia, me desculpe a palavra aqui, satânica. Uma palavra pesada, mas eu tenho que dizer isso porque é realmente algo muito interessante isso. De que haverá um arrebatamento secreto e alguns ficarão aqui na tribulação e terão uma segunda oportunidade de salvação. Isso é um absurdo, isso é ridículo, não tem base bíblica nenhuma. Não há base bíblica. E quando a gente examina a história, e eu vou fazer um estudo só sobre isso em breve, para você entender como é que isso aconteceu e surgiu no meio gospel, no meio protestante, no meio pentecostal e tudo mais. Quando a gente analisa a história, a gente vê que essa teologia ela foi inventada com um propósito. Mas lá à frente você vai saber o porquê. Agora não é o momento de eu tratar disso em si, porque a gente vai sair do propósito de hoje. Mas uma coisa é certa, e a Bíblia é clara. A igreja de Cristo será guardada na tribulação. E eu até li Salmo 91 com você semana passada. Aliás, retrasada, perdão. Salmo 91. Lá você vê ali. Tantos cairão à nossa direita, outros tantos à nossa esquerda. Não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos veremos a destruição de quem? Dos ímpios. Praga alguma chegará à nossa tenda. Agora, olha que interessante esse paralelismo aqui, ó. Assim como Israel antigo, e nós somos o Israel moderno, a igreja de Cristo é o Israel moderno. Assim como o Israel antigo foi preservado por Deus, ou protegido por Deus, e preservado das pragas, assim o Israel moderno também será. Êxodo capítulo 12, vamos ler. Segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 12, de 12 a 13. Eu usei aquela expressão dizendo que essa teologia é uma teologia satânica. Talvez você achou assim até uma palavra pesada, porque há muita gente sincera que realmente acredita nessa questão de um arrebatamento secreto e depois de 7 anos de tribulação, onde haverá uma segunda chance. Depois você vai entender o porquê que eu usei essa expressão satânica. Mas antes eu vou ler esse texto com você. Êxodo capítulo 12, dos versos 12 a 13. 12 de 12 a 13, que diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga, olha aqui, ó, não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue mencionado aqui nesse texto que nós acabamos de ler, foi o do Cordeiro Pascal, que representava Cristo que um dia iria morrer por nós. Então, esse sangue mencionado aqui foi o do Cordeiro Pascal, que os judeus foram instruídos a matar. Eles tinham que colocar então esse sangue, como você já deve ter ouvido falar, a história, este sangue do cordeiro deveria ser colocado sobre os umbrais de suas casas. Quando o anjo do Senhor viu o sangue, ele passou por cima dessas casas. Daí o nome Páscoa, ou seja, passar por cima em hebraico, que os judeus religiosos celebram até hoje. E eles foram poupados do julgamento terrível que caiu sobre o Egito. Vamos continuar então uma outra questão que é o texto, para a gente ir contextualizando aqui, montando o quebra-cabeça. Vamos lá. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós mencionamos aqui a questão do sangue do cordeiro. Vamos ver o que diz esse texto aqui. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Eu estou lendo aqui a última parte do texto, tá? Vamos ler ele inteiro para ficar mais interessante. Ó. Lançai fora o velho fermento,
para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha agora. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o sangue do Cordeiro Pascal, ele é um símbolo do sangue de Jesus, o nosso Salvador. Hoje ele está intercedendo por nós. Jesus hoje está intercedendo por nós. Hoje a porta da graça está aberta. A Bíblia diz o quê? Hoje se ouvirdes a voz. Não está dizendo, depois do arrebatamento, se ouvirdes a sua voz. Não é isso que está dizendo, tá? Mas vamos continuar. Repetindo. O sangue do Cordeiro Pascal é um símbolo do sangue de Jesus, nosso Salvador, que derramou pelos pecados do mundo. Os hebreus, o que acontece? Eles foram protegidos contra a praga, não porque eles eram bons ou santos, mas porque foram cobertos pela justiça de Jesus, que estava simbolizada pelo sangue que foi ali derramado e foi colocado sobre os umbrais das portas das casas onde eles estavam ali. Então, da mesma forma, o que acontece agora? No tempo do fim, com o Israel moderno, nesta última geração, da qual você e eu fazemos parte. Da mesma forma, o povo fiel de Deus nos últimos dias, ele vai ser protegido das pragas porque são cobertos pelo sangue de Jesus. Olha lá. Então, eles têm prestado pela fé, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, e através desta fé, eles têm vivido uma vida prestando uma obediência total e evidente a Deus. Confiando na justiça de Jesus, isto é, eles têm a fé que conduz a uma obediência. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, Jesus não vai arrebatar a igreja que vai estar em desobediência. Porque aí é a mesma coisa que Jesus vir buscar pessoas que estão em pecados acariciados, e isso seria justificar o pecado. Jesus ele justifica o pecador arrependido e convertido, que confessou o pecado e abandonou. Se ele vem buscar o pecador que está em pecado, acariciado, não abandonado, não confessado, então Satanás ele vai acusar e vai dizer, ó, tá vendo? Você está justificando o pecado. Esse aí, ele persiste em continuar no pecado. Então nós temos que saber separar muito bem as coisas. Senão a gente começa a relativizar e aí começa a ensinar cada barbaridade aí que dá a impressão que até o diabo vai para o céu. Vamos continuar. Então, através desta fé, eles são conduzidos a uma vida de obediência. Então, eis o porquê de serem descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É o que diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a fé em Deus por meio de Cristo, por meio do seu sangue, que foi derramado na cruz, que perdoou os nossos pecados, e os cobriu com sua justiça, faz então com que eles amem tanto a Jesus que eles obedecem totalmente ao seu Senhor. E esse amor é revelado na obediência aos seus mandamentos. Então você percebe que tudo isso ocorre em que momento? Nesse momento, antes do arrebatamento. Não é que eu não creio no arrebatamento, eu acredito no arrebatamento, mas não acredito nessa teologia antibíblica que nasceu na mente de Satanás de um arrebatamento secreto e que ainda há uma segunda chance. É como se a pessoa comprasse o bilhete para uma viagem, mas ela fosse na segunda turma. Eu, por exemplo, trabalho com transporte escolar, né? E eu tenho aquela coisa de fazer 2 viagens, né? Então tem crianças que viajam comigo na primeira viagem, né? Quando eu chego na escola lá, o pessoal chama alunos do tio Alexandre, o pessoal me chama de tio, né? Alunos que vão com o tio Alexandre, primeira viagem, né, do tio Alexandre, aí vem lá os alunos da primeira viagem, só que depois eu volto, lá para 1h eu volto para fazer a segunda turma, que é o pessoal do ensino médio, né, que sai 12h30, 12h40, só que aí não dá tempo de eu pegar nesse horário, porque eu estou ainda na rua trazendo aqueles que vão entrar a 1h. É mais ou menos assim, é como se a pessoa escolhesse em qual viagem ela vai, e ela pensasse assim, veja como a coisa é terrível. Ah, não, eu vou continuar pecando, eu vou continuar em pecados acariciados e vou deixar para ir na segunda turma. Quando for no segundo momento, aí eu vou na segunda turma, aí eu me converto, tudo bem. Ainda que eu tenha que pagar com a vida, porque aí eu terei que rejeitar a marca da besta. Gente, é muita ficção pro meu gosto. Não é verdade? Não tem cabimento uma coisa dessa. Até uma criancinha vai entender que isso não tem lógica. Por isso que eu usei aqui a expressão, né, que é uma doutrina satânica, porque isso só pode ter nascido na mente do diabo, isso não é coisa que nasceu na mente de Deus. O momento da salvação é agora. Quando a porta da graça se fechar, acabou. Daqui a pouco eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso.
A Bíblia diz, como nós falamos, está lá em Hebreus. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Hoje Jesus intercede. Então, nós temos que prestar atenção nessa coisa. Tem até aquela música, se eu não me engano, tem na harpa cristã, ou no cantor cristão, aquela música. Vigiai, cristãos sinceros, pois que o fim está bem perto. Aí falar de termos as lâmpadas acesas e tal. Aí tem uma parte lá nesse hino, que diz assim, ó. Vinde todos, né? Mais ou menos assim, vinde todos, Cristo ainda intercede. Procure lá, não sei se na harpa cristã tem, eu sei que no cantor cristão tem. É Vigiai Cristãos, se eu não me engano, o título do hino. Vinde todos, Cristo ainda intercede. Olha lá. Irmãos, Cristo não vai estar intercedendo por pessoas numa segunda turma, num segundo momento. Isso não tem base bíblica. Agora, qual é a sua compreensão do que significa ter fé em Jesus? Uma pergunta. Ou seja, no entanto, por causa do amor a Deus que leva à obediência aos seus mandamentos, essas pessoas, então, da última geração, esse remanescente, esse grupo fiel, eles estarão em conflito direto com o poder da besta. E assim enfrentarão a perseguição final na tribulação. Pois se recusam a participar da adoração falsa que é imposta no lugar da verdadeira adoração e que é exigida por todos do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Depois a gente vai entender também o que significa essa questão da imagem falar. Depois desta série a gente vai tratar pormenores, tá? Temos todo um ano pela frente aí. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. Então, em meio a esses tempos difíceis, os remanescentes fiéis a Deus, embora perseguidos, eles servirão de grandes testemunhas, como nós dissemos, para o Senhor. Muitas pessoas ouvirão deles verdades nunca antes ouvidas e receberão, então, o que agora? Receberão uma última chance, mas isso em que momento? Antes do fechamento da porta da graça. Antes que venha o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. Mas o arrebatamento é o quê, segundo a Bíblia? É Jesus voltando nas nuvens em glória, onde ele vem de uma forma visível, audível. Se você pegar a primeira de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, verso 15 também, ali claramente é evidenciado que a volta de Jesus não é um acontecimento secreto. Não tem essa questão da volta de Jesus em duas fases. Isso não existe. Isso aí surgiu com a Igreja Católica lá na Contra-Reforma. Depois você vai entender o porquê. Quando trouxer aqui um outro tema, tá? Talvez você não está entendendo tudo isso hoje. É normal. Porque às vezes leva tempo para a gente corrigir algumas coisas que nós aprendemos errado. Mas passo a passo, um passo de cada vez, a gente vai chegar lá. Então, acontece essa questão. Então, muitas pessoas ouvirão desses fiéis, terão uma última chance para tomar a decisão e de estar ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não sou eu que estou falando isso, é bíblico. Isso está em Apocalipse 14, versículo 12. Se você pega o Apocalipse 14, ali é claro, fica evidente, claramente evidenciado ali, que o conflito final entre Cristo e Satanás girará em torno da verdadeira e da falsa adoração. De um lado, os adoradores da besta, que recebem a sua marca e adoram a sua imagem. Do outro lado, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e, obviamente, recebem o selo de Deus também, o selo escatológico. Depois nós vamos entender quais são esses selos escatológicos, tanto o selo de Deus quanto a marca da besta. Agora, durante este tempo, que importante pronunciamento Deus faz? Apocalipse capítulo 22. Olha aqui, pessoal, como fica clara essa questão. Olha só. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12. Olha só a sequência de acontecimentos. Olha a sequência de acontecimentos para ficar clara essa questão. Inclusive de que não haverá segunda chance, que isso não existe. Apocalipse 22, versículo 11 e 12 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Espera aí, antes de ler o outro versículo. A Bíblia não diz que Deus ele se agrada de que todos sejam salvos, e que ele não se agrada e não tem prazer que o ímpio venha a morrer? Pelo contrário, que ele quer que as pessoas se convertam? Por que a Bíblia agora parece que dá essa, digamos assim, dá uma dica, ou como se fosse um apelo, né? Um apelo
para que a pessoa que é injusta continue sendo injusta? Mas Deus não quer que aconteça ao contrário? Olha só o versículo 12. O versículo 12 responde. Olha a sequência de acontecimentos. E eis que venho sem demora. Olha, qual que é o acontecimento depois? A volta de Jesus, olha. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a pessoa que continuar no pecado acariciado, não se arrepender, não confessar, não abandonar, até o fechamento da porta da graça, acabou. Ela foi selada com a marca da besta, acabou. Ela vai receber as pragas. Ela estará passando pela tribulação, recebendo as pragas. Aquele que permaneceu fiel, que se arrependeu de seus pecados, que se apegou a Deus, que obteve a mesma vitória que Elias teve, que Enoque teve, antes de serem arrebatados ao céu, continuarão justos. Porque a graça de Cristo os deu poder para vencerem. Então os casos estarão decididos, tanto que o acontecimento posterior é o quê? É a volta de Cristo. Aí você faz aquele paralelismo que eu comentei aqui com Lucas 17, está bem claro ali, ó. Em Lucas 17 apresenta lá os antediluvianos e os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ali mostra claramente no contexto que as classes de perdidos que ficaram tanto em Sodoma quanto os que ficaram fora da arca não ficaram vivas, mas morreram. Tanto que no último versículo ali, deixa eu ver se eu abro aqui rapidamente. Não estava aqui no meu script, mas eu vou abrir aqui. Quero correr aqui para ver se a gente termina ainda hoje esse tópico número 3. Olha só, Lucas capítulo 17, versículo, vamos ver aqui, 37. Ó, porque o versículo, muitas pessoas se confundem aqui. Ó. Por exemplo, verso 34. Lucas 17, do 34 ao 37. Ó. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Opa, dá a impressão que realmente pessoas têm uma segunda oportunidade, né, e uma segunda chance, né? Mas vamos continuar a leitura. 2 mulheres, verso 35, estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Olha o 36. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Parou por aí? Não parou. Olha o verso 37, está claro ali. Ó. Eles perguntaram, olha lá, onde será isso? Essa pergunta, nada mais, nada menos, é a seguinte questão. Senhor, onde? Onde o quê? Onde serão deixadas? É isso que eles estão perguntando. Aí Jesus respondeu, onde estiver o corpo. Olha lá, não foram deixadas vivas. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E aí isso fica ainda mais claro quando você começa a ler a partir do verso 20 de Lucas 17. Fazendo todo um paralelismo entre os sodomitas e os moradores de Sodoma e Gomorra e os antediluvianos. Todas as classes, tanto em Sodoma e Gomorra quanto os que estavam ali antes do dilúvio, que ficaram fora, ou fora da arca, ou ficaram dentro da cidade, não ficaram vivos, mas foram mortos. Isso é muito claro. Então, está chegando o tempo em que será tarde demais, meus amigos. Esse texto ele mostra que chegará um tempo onde cada escolha sobre ser santo e justo em Jesus será irrevogavelmente selada. Não tem segunda chance, coisa nenhuma. Esse tempo está chegando. Será tarde demais em breve, hein? Será tarde demais para mudar de lado. Não haverá um segundo momento para reconsiderar os casos dos que quiseram ir na segunda turma, como eu comentei antes, né, anteriormente. Será como o jovem que saltou do avião. Já era tarde demais para se arrepender. Ele não queria saltar, tinha medo. Mas quando chegou lá em cima, já era. Agora eu tô aqui em cima, tem que saltar. Agora você chegou aqui, tem que saltar. Não teve jeito, teve que saltar. Reflita, meu amigo, reflita naquilo que nós comentamos sobre a Arca de Noé. Ele pregou por muitos anos, dando a qualquer um que quisesse uma chance de estar a bordo e ser salvo do dilúvio global futuro. Porém, a gente sabe que aconteceu o quê? Aconteceu que a porta da arca se fechou. Ou seja, as escolhas deles foram seladas para sempre. Acabou, já era. Esse texto ensina a mesma coisa. A mesma coisa. Que tem sido feito e dado um chamado. E em breve o fechamento da porta da graça será algo realmente real. Quando a escolha de cada pessoa estará decidida para sempre. Para seguir o Senhor com fé e obediência ou adorar a besta e sua imagem. Naquele momento será definitiva e irrevogável. Qual é a vontade de Deus para nós? Na segunda de Paulo,
Perdão, na segunda de Pedro, desculpem. Na segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9 diz assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ó, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então isso é para agora, meus amados. Não tem segundo momento. O momento é agora. Então tudo que nós devemos fazer é olhar para a cruz. Amém? Olhar para a cruz, olhar para Jesus. Jesus, ele morreu por mim e por você, a fim de que nenhum de nós pereçamos. Cristo, ele morreu para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João 13,16. O Filho de Deus deu a si mesmo, levando os pecados do mundo, a fim de que todos pudessem ter a oportunidade de vida eterna nele. Isso demonstra o quanto ele quer que tenhamos a salvação. Contudo, Deus nunca vai forçar a vontade de ninguém. Ele não vai forçar a sua vontade. A escolha é tua. Ele quer que nós nos aproximemos dele por nossa própria escolha. É a humanidade colaborando com a divindade. O que Apocalipse 22, 11 nos ensina é que um dia a opção de escolher de que lado estamos acabará, terminará. Ponto final. E terminando, considerando todas essas coisas, por que é tão importante não retardar a decisão de entregar-se a Jesus? Apocalipse capítulo 12, 17 diz... Apocalipse 12, 17, para terminar então. Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, Satanás contra a igreja. Não é? Foi pelejar com os restantes. Veja, este é o remanescente, um restante, uma minoria. Porque sempre a minoria irá querer realmente ficar ao lado de toda a verdade, não é? Sempre foi assim e assim será. Com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, persuadido pelo falso Cristo, os perdidos aflitos acreditam que sua única esperança de alívio das pragas devastadoras é eliminar aqueles que se opõem a eles. Neste momento a porta da graça estará fechada, haverá o decreto de morte. Os fiéis de Deus serão perseguidos, serão odiados, o Espírito Santo terá se retirado deles para sempre e permanecerá apenas com os salvos. Satanás terá domínio total, então, sobre esses que permaneceram no pecado. Assim, eles tomam a decisão de encontrar e exterminar essas pessoas. Em um dia, o povo de Deus, que de maneira resoluta defende as Escrituras, em um dia, eles quererão destruir este povo. Depois você pode ler Apocalipse capítulo 13, verso 15. Fala também sobre o decreto de morte lá. Então, terminando... Essa batalha é a batalha do Armagedon. Não é um local físico. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é, na verdade, uma batalha de mente contra mente. Apesar de a literatura cristã hoje comparar o Armagedon a uma batalha militar, literal no Oriente Médio, ele é muito maior do que isso. Trata-se de fato de uma batalha espiritual, mundial, entre forças do bem e do mal. Uma batalha na qual Satanás e suas forças fazem uma tentativa desesperada de exterminar o povo de Deus da face da terra e controlar o mundo. Ou seja, a porta da graça já está fechada, os casos estão decididos, mas Satanás é teimoso e continua até o fim, juntamente com seus súditos. E embora a situação não pareça favorável para a minoria fiel naquele momento, esse pequeno remanescente, apesar das sanções econômicas, ameaças de morte, ainda se mantém firme ao lado de Jesus. Amém. Eles não têm nada a temer, pois o Senhor intervirá e os resgatará nos últimos momentos da história. E a pergunta que fica para terminar: como podemos nos preparar para garantir que estamos do lado do Senhor antes que a porta da graça se feche e nossa escolha seja selada para sempre? Pense você, meu amigo, nisso. Pois agora é o momento de tomarmos a decisão. Você deseja se colocar ao lado de Cristo? Se esse é o seu desejo, ore comigo neste momento. Pai bondoso e eterno Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê força para estarmos preparados para recebermos o Espírito Santo em toda a plenitude e anunciarmos com todo o poder a volta de Cristo e assim apressarmos a volta dele. Acima de tudo, ó Pai, prepare a nossa vida, prepare o nosso caráter para que receba o selo escatológico divino. E assim estejamos preparados para sermos protegidos durante a tribulação que virá e as 7 últimas pragas. Se alguns de nós tiverem que passar pela morte antes que a porta da graça se feche,
que o Senhor nos conceda esta graça e nos conceda força. Que as pessoas que ouviram esta mensagem tenham a certeza que ouviram a verdade e tenham coragem de se posicionar ao lado dela. Que naquele dia possamos estar em pé, como Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram. E assim como protegestes a Israel lá nas pragas no Antigo Egito, que o Senhor venha nos proteger também, o Israel moderno. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.